como de costume. Novamente, boa noite. Agora estamos gravando a aula. Para quem chegou agora, também deixo aqui o meu boa noite. Como disse para no início aqui na chamada da aula, estamos retomando após um breve recesso. Breve, mas digamos assim que deu para dar uma oxigenada, né? Deu para dar uma espairecida aí, para dar uma reorganizada nos materiais, enfim. Eu particularmente simpatizo com esse recesso intermediário aqui no primeiro semestre, acho válido, acho muito produtivo. E aí, nós voltamos com cara de recomeço, né, pessoal? Porém, antes de darmos a continuidade, para quem leu aí a chamada no canal, o assunto de hoje seria a parte de pesquisa de aceitação, né? Então, a gente precisa, novamente, como fazemos todo início de aula, né? Relembrar ou refazer o caminho, a trajetória que nos trouxe até este exato momento, né? Estamos aqui, como sempre, segunda-feira, projeto, né? Projeto de aplicação web. É aquela aula que, antes de desenvolver qualquer coisa, você para, analisa, observa o segmento que você precisa resolver, atender, a necessidade que você tem que atender, e aí sim você desenvolve, elabora a melhor solução possível para aquela necessidade. Esse é o objetivo de um projeto, é pensar antes de fazer, é aquela questão do penso, logo existo, então prova, meu filho, pensa antes de fazer, não vai fazendo no atropelo, porque senão você tem que voltar e fazer de novo. Então, é René Descartes, pensas, logo existe, então acabou. Então, esse é o objetivo da nossa aula, e nós estávamos na sequência, ó, falamos com vocês sobre o que é um projeto, entender o cliente, definir quem é cliente, como que a gente conhece a necessidade do cliente e, basicamente, esse foi o assunto que nós tratamos com vocês antes deste pequeno recesso. E aí, no nosso último encontro aqui, eu apresentei para vocês e serviu como atividade para cada um de vocês aí, um blog e um site pessoal que eu uso para aula, né? Isso serviu como atividade, uma análise do layout do site, para que nós falássemos sobre a navegabilidade e até em termos de, digamos assim, avaliação do site de modo geral. Coloquei isso como atividade para vocês e agora estou retomando este assunto para que a gente possa dar continuidade, que agora seria a parte de pesquisa de aceitação. Primeiramente, vamos lá. Quando eu coloquei aqui o meu blog, né, para aula e o site, na verdade, eu não coloquei aquilo de forma aleatória, eu tinha um objetivo. Como eu sempre digo, se a aula é de projeto, ou seja, nós temos que projetar antes de fazer, antes de apresentar o site e o blog para vocês, eu já tinha um objetivo traçado, eu tinha uma rota a ser traçada aqui. Eu queria simplesmente me colocar como cliente de vocês. Essa é a verdade. Tudo bem? Então, como nós colocamos aqui o conceito de cliente, entender o universo do cliente e aquilo que ele precisa que vocês, como desenvolvedores, possam, digamos assim, resolver, atender. Então, para que não fique abstrato, para que não fique algo tão subjetivo, eu estou apresentando um blog e um site pessoal que eu uso para aula e vou me colocar como este sujeito, o cliente. Ponto. Então, não vamos precisar mais imaginar hipoteticamente uma situação para ter um cliente. Eu estou me colocando como cliente de vocês. E aí, no caso, é como se a nossa turma aqui do segundo módulo fosse uma empresa de consultoria e desenvolvimento web. E aí, eu vou, da mesma maneira que estou me colocando como cliente, apresento para vocês as minhas necessidades, vocês retornam através do olhar técnico de vocês, né? Vocês me retornaram a avaliação que fizeram do conteúdo que eu disponibilizei em termos de blog e site. Faltou apenas uma apresentação melhor, porque estávamos meio que sem tempo, né? Porque eu tinha que disponibilizar a atividade para vocês. Tudo bem? E a segunda parte, a continuidade aqui, seria o quê?
pesquisar a aceitação do site para o público. Porque, vamos lá, raciocinando, paramos aqui, pensemos, né? O cliente, né, no caso sou eu tenho um site. Eu não estou contratando ou consultando vocês para desenvolver um site. Estou só retomando o raciocínio, e sim para avaliar o meu site e o blog e propor uma repaginada, uma atualizada. Tudo bem? Então, qual é o objetivo do cliente, no caso do professor Wagner? Eu quero atualizar, modernizar o layout do meu site, do blog, e com isso melhorar a sua funcionalidade, proporcionando uma experiência ao usuário de navegação um pouquinho mais eficiente. Só isso. E aí que fique claro, o objetivo do meu blog, do site, não é vender nada. Eu não vendo produtos ali, eu só disponibilizo conteúdo para a aula. E aí, claramente, também deixa isso, fica muito claro, muito fácil de perceber, que não foi feito de, digamos assim, foi uma coisa muito rápida. Eu criei o blog e o site nas próprias ferramentas do Google, porque, obviamente, eu não tinha tempo ali para ficar montando, elaborando, codificando, nada. Foi prático, objetivo, ponto. E agora eu preciso melhorar isso. E estou recorrendo ao olhar técnico e à avaliação técnica de vocês. Então, num primeiro momento, vocês já sabem qual é a minha necessidade que precisa ser atendida, que é desenvolver uma, ou melhor, desenvolver não, melhorar, atualizar, dar uma ajeitada tanto no blog quanto no site. Pessoal que chegou depois aí, boa noite, galera. Bom retorno para vocês aí nesse recomeço aí. E a sequência das nossas bases tecnológicas fala sobre pesquisa de aceitação. Pesquisa de aceitação do quê? No meu caso, eu não vendo nada, né? Eu não tenho aqui uma loja de e-commerce, uma loja online, não estou vendendo. O que eu tenho são os conteúdos das aulas que ficam disponíveis lá. E aí, quando nós estamos lidando com um cliente que oferta algum produto para ser comercializado, você precisa também, né, verificar ao seu público-alvo se esta proposta, o site, a navegação, a navegabilidade do site, a usabilidade, se aquele produto que você está oferecendo, porque aí eu tenho dois produtos para ser avaliado. Vamos lá. Primeiramente, tem o produto que é comercializado pelo meu cliente. Mas eu tenho o seu site, o seu blog, no caso, o veículo de comunicação aí, para ser também apresentado para o público para saber se estes veículos, nesse caso o site e o blog, se eles estão, no caso, atendendo. Se as pessoas conseguem ter uma boa experiência aí. E aí são duas coisas diferentes. Vocês fizeram uma avaliação sobre o design, sobre o layout. Agora, o meu público-alvo precisa ser consultado. Vocês, como consultores, deram a opinião de vocês. Agora, precisamos verificar, junto ao público que acessa este site, fazer uma pesquisa de aceitação para saber qual o olhar que o público tem sobre o site. É assim que funciona o desenvolvimento de um projeto para a web. Você cria o site, apresenta para o cliente, porém, você não está desenvolvendo apenas para o cliente. O cliente tem um produto e um público-alvo. Você precisa colocar isso à prova para o público-alvo. E olha que engraçado a nossa situação aqui. Eu me colocando como cliente, deixa eu ver se vocês estão entendendo o meu raciocínio. Quem é o público-alvo aqui? Eu que sendo cliente, quem é meu público-alvo? Para quem que eu estou disponibilizando o conteúdo para as aulas? Para mim mesmo? Bom, fiquei no vazio, hein? Alguém se aventura a me ajudar aqui? Ô, pessoal, interajam comigo aqui, coloquem no chat, não me deixem só, por favor, respondam aqui. Quem vocês identificam... Falando, professor, no chat. Ai, desculpa, Cileia, aqui para mim aqui não atualizou. Peraí, perdão. Deixa eu fechar aqui e vou abrir novamente, peraí.
Opa, agora chegou para mim aqui. Atualizei aqui, deu um F5 aqui, atualizou a página. Perfeito, Denilson, Igor, Cileia. A ideia é exatamente essa, tá ok? Então, assim, eu sendo o cliente que estou procurando vocês como consultores para darem uma repaginada no meu blog, no meu site, ou pelo menos fazerem inicialmente uma avaliação, agora tem o segundo momento, que é colocar isso à prova para o público-alvo, que por, digamos assim, não coincidência, mas por incidência, são vocês. Vocês já avaliaram aquilo que vocês viram no site, mas vocês vão elaborar um formulário de pesquisa para coletar informação de usuários de modo geral. E aí vocês podem até testar. Vocês pegam o link do site e disponibilizam para outras pessoas avaliarem. Tudo bem que aí deixa eu fazer aqui pelo menos eu tenho direito a uma defesa, né? Tudo bem? Porque se Suzana Richthofen teve direito a um advogado de defesa, eu também tenho, né? Porque, tecnicamente, eu recebi, assim, colocações corretíssimas sobre o site, inclusive para quem viu o feedback das atividades aqui, a galera fez uma avaliação muitíssimo bem feita, hein, gente? Tecnicamente, muito pontual, tá? E em nenhum momento aquilo me incomoda, porque, assim, esse blog, eu não atualizo esse blog, há muito tempo, acho que desde 2018, 2019 que eu não mexo nele. Eu criei o blog há muito tempo atrás, com a ideia de disponibilizar conteúdo para a aula, e, assim, claro, ajuda para disponibilizar para os alunos e para que eu não tenha que ficar refazendo a mesma coisa todo semestre. Porém, percebi, né, que por uma questão de visual, de interação, o visual do blog não me agradou muito. Então, eu deixei o blog de lado e criei também nas ferramentas Google para agilizar o processo. Eu não tenho hoje tempo hábil para montar um site de alguma outra forma, usando aí CSS, HTML. Não, nesse momento eu preciso de agilidade. Então, tem imagens que precisa realmente padronizar o estilo minimalista, design flat, ou seja, tem que padronizar, melhorar realmente. Porém, a análise da maioria aqui foi muito pontual, muito bem feita, tá, pessoal? E eu reparo, eu tenho consciência de que eu preciso alterar, mas enfim, a princípio eu disponibilizei para as aulas, mas foi meio que, sabe, meio que no improviso, né? E não tinha, a princípio, né, a ideia de colocar isso como objeto de estudos aqui. Mas diante da dificuldade de colocar exemplos que fiquem mais próximos da nossa realidade, eu acabei trazendo tanto o blog que está parado, acho que desde 2019 ou 2018, se não me falha a memória, e o site, e trazer isso como objeto, digamos assim, de avaliação para as aulas. E eu me coloco como cliente, e aí eu saio da esfera simplesmente hipotética e entro na esfera real, ou seja, eu sou um cliente real. Eu tenho uma necessidade para ser atendida, que é repaginar, remodelar o meu site. Eu tenho um público-alvo. Eu não tenho um produto para vender, mas eu tenho um conteúdo para divulgar. Eu não vendo produtos, artigos, eu não tenho nenhum viés de e-commerce, de comércio eletrônico. Porém, o meu site e o blog fornecem conteúdos para a aula. Então, o meu produto, entre aspas, é o conteúdo para contribuir para a formação do conhecimento. E o público-alvo são vocês. Então, vamos lá. Cliente, produto e público-alvo. Eu tenho as três variáveis aqui importantes, determinantes para o desenvolvimento de um projeto. Repetindo, cliente sou eu, o produto é o conteúdo das aulas e o público-alvo, vocês. Tudo bem? Nesse caso, vocês têm aí dois papéis, né? Como desenvolvedores, a quem eu estou utilizando uma consultoria, e nesse momento, vocês também exercem um papel de público-alvo. Então, olha, vamos lá. Eu vou colocar aqui novamente o link do site.
Aqui está o link do site. Aqui está também o link do blog. E, como já disse, tá, pessoal, isso aqui foi feito de forma experimental lá atrás. O site, eu confesso que o site eu continuo atualizando o tempo todo. Eu não parei realmente para padronizar, né? Definir um padrão de layout, porém, eu usei e continuo utilizando a ferramenta do próprio Google, tá? E assim, aí agora também respondendo algumas colocações técnicas lá, a paleta de cores é disponibilizada pelo próprio Google, tá? E assim, aí não estou aqui também me defendendo, não é isso não. Mas não sei se foi com a turma de vocês, porque tem duas consultorias, tá? Tem vocês do segundo aqui noturno e eu tenho o terceiro da manhã, que são duas empresas de consultoria, as quais eu estou, digamos assim, me consultando aqui para tomar caminhos de melhoria para o meu site. Então, eu tenho duas consultorias me atendendo. Eu tenho o 3IFEM, que é do ensino médio na parte da manhã, e tenho vocês. Há uma concorrência aí, tá? Entre uma concorrência saudável, né? Não é uma concorrência de fato, mas é uma concorrência positiva. Então, até o momento, as duas consultorias me retornaram da mesma forma. Acontece que vocês estão sempre um dia à frente deles, né? Que a aula com vocês é na segunda-feira à noite, e eu terei aula com eles amanhã, na terça-feira, na parte da manhã. Então, vocês sempre estão um passo à frente deles. Então, vamos ver aí até que ponto anda, e até o momento o retorno foi o mesmo. Inclusive nas colocações técnicas em relação ao site. Eu tive muitas colocações do tipo, não concordo com a paleta de cores. Tudo bem, na paleta de cores, mas eu não chutei as cores, tá? São os padrões fornecidos pelo próprio Google, baseado num acúmulo de experiências que o Google tem em relação a padrões para a web. Ele tem várias paletas, eu escolhi o branco e o azul, mas enfim, normal, tranquilamente. Mas o blog, sem comentários, porque está parado há muito tempo. Então, voltando ao assunto de hoje, que é a pesquisa de aceitação. Monto um site para o meu cliente, no caso eu já tenho. Ele tem um produto para ser divulgado, veiculado, que no meu caso aqui é o conteúdo para as aulas. Vocês, como alunos, já acessaram e deram o parecer de vocês. Mas eu tenho outras turmas e existem outras pessoas que acessam. Então eu tenho que fazer, digamos assim, eu tenho que aumentar o meu leque de opiniões. Vocês, como consultores, não podem tomar decisões baseadas apenas na opinião própria. Você precisa consultar um universo maior de opiniões, para que você tenha o quê? Dados que sirvam como parâmetro, para que vocês possam, sim, sugerir melhor as decisões, as escolhas para repaginar. Vocês vão consultar as pessoas e ouvir o que elas gostariam de encontrar num site, digamos assim. Estou aqui simplesmente fazendo colocações que vocês podem seguir ou não. Algumas perguntas que me foram feitas, por exemplo, nas atividades, né? No questionário de entrevista, eu, como cliente, eu é que pergunto. Vocês, como consultores, é que me dão as respostas, tudo bem? Então, nesse caso aqui, eu só estou querendo, nesse momento, separar, né? Digamos assim, diferenciar o que é uma entrevista com o cliente, no caso, eu, de uma pesquisa de aceitação do público. Vocês estão conseguindo entender a diferença de uma coisa e outra? Fazer uma entrevista com o cliente é uma coisa, perguntar para o público-alvo se aquele site, aquele produto está de acordo é outra. Agora, o segundo momento do desenvolvimento, que no caso aqui seria uma repaginada, uma atualização, é verificar junto ao público o que eles acham do site e o que você, lógico, aí você também tem que ter essa percepção.
de colocar perguntas que retornem valor para vocês na hora de fazerem essas possíveis mudanças. Repito, algumas perguntas para um cliente não faz o menor sentido. Perguntar peso, altura, onde nasceu, idade, para o cliente, não. Mas para o público-alvo, algumas perguntas cabem. Por exemplo, você perguntar a idade daquele que está sendo entrevistado, você tira ali algumas informações demográficas. Aliás, minto, demográficas não, minto. Você pega ali algumas informações voltadas à faixa etária e ao perfil etário do público. E com o perfil etário, se você tem ali, digamos assim, um levantamento que, através desse questionário, desta pesquisa de aceitação que você fez, você colheu esta informação, obteve este indicativo de que, por exemplo, o público de uma faixa etária mais determinada acessa esse site, então você sabe que, por exemplo, pela faixa etária do público que acessa, embora a internet seja algo mais variante, né, mais variável, mas por ser um site, obviamente, de conteúdos de um curso técnico voltado para a tecnologia, necessariamente não apenas alunos podem acessar. Eu posso ter outros públicos, mas você consegue, através de uma coleta, de uma pesquisa de opinião, por exemplo, uma pergunta do tipo idade, isso te dá, por exemplo, um parâmetro para saber se você pode, de repente, ter um site um pouquinho mais despojado ou um pouquinho mais formal, dependendo do perfil de público. Tudo bem? Então, lá vou novamente repetir. São perguntas diferentes. A pergunta que você faz para o cliente é uma, a pergunta que você direciona para uma pesquisa em massa, porque aí agora eu quero massificar, eu quero quantidade, eu quero o maior número de pessoas possível, confirmando se aprova, se não aprova, ou o que elas querem. É assim que eu verifico a aceitação do meu produto. Mas você não pergunta às cegas, você pergunta mais ou menos aguardando obter um tipo de resposta. Não façam perguntas que não têm sentido para o retorno que você precisa. Perguntar para o entrevistado que time que ele torce, não precisa. Ou do tipo, vamos lá, uma avaliação de consultoria. Vamos pegar um exemplo aqui, vamos lá. E repito, tá, gente? Isso aqui não são críticas, tá? Eu estou dando um feedback para vocês das atividades que vocês fizeram, e é uma forma que a gente tem de trabalhar o conhecimento em cima de uma única atividade, isso vai gerando várias outras conclusões. Por exemplo, se é para fazer uma análise de layout, navegabilidade, essa é a atividade, você não pode me colocar na atividade que o site está bom e que você não tem nada a sugerir. Ora, não pode, gente. Uma análise técnica você não conclui desta forma. Se isso fosse, por exemplo, uma entrevista de emprego, uma dinâmica, obviamente que estaria fora. É lhe dado um objeto para você fazer uma análise técnica, faça. Se você concorda com tudo que tem ali, então tudo bem, concorde, mas detalhe. Não simplesmente resuma do tipo, está tudo ok, ponto, acabou. Isso denota um distanciamento e uma certa desconexão com o que está sendo feito. E tomem cuidado com isso. Porque fica muito claro, se você olha para aquilo e simplesmente fala, está bom, ok, ponto final, acabou. Isso não é uma análise técnica. O que é uma análise técnica? É você analisar critérios técnicos, navegabilidade, layout, design. Não vou, lógico, não precisamos ser tão detalhistas, mas eu recebi algumas análises aqui mas muito bem feitas, assim, de uma galera que eu até depois faço questão de, todas as vezes que tiver uma atividade, parar para ouvir e ler um pouco mais, porque realmente com critérios técnicos assim bem apurados, isso é muito bom. Porque quem tem uma análise, quem consegue fazer uma leitura da forma como eu pude observar ali, nitidamente também tem parâmetros para desenvolver coisas muito legais. E, enfim, isso torna tudo isso aqui muito promissor, tá ok? Pergunta do Denilson aqui, dar pontos positivos e negativos sobre o site. Então,
Mais ou menos isso, Denilson. Vamos lá. Primeiramente, vamos conectar comigo, né? Eu sou o cliente e você vai consultar o quê? O público-alvo do seu cliente, tudo bem? E você é o desenvolvedor. Eu quero remodelar o meu site. Então, você vai perguntar para o público, de um modo geral, o que eles estão achando do site, para, com base nisso, você conseguir fazer a minha atualização. Perfeito. Porém, Denilson, na hora de fazer as perguntas para que os usuários possam responder, essas perguntas têm que te retornar essas informações, né? Os pontos positivos, os negativos, aquilo que eles gostariam de ver. E uma coisa que eu acho sempre muito válida são as entrevistas com respostas fechadas. Aí entra as entrevistas com respostas fechadas. Para quem não lembra, deixa eu voltar aqui. Eu vou até compartilhar minha tela. Tudo bem, gente? Um minutinho só para compartilhar aqui com vocês e voltar nessa questão de questionários com respostas abertas e respostas fechadas. Que para esse tipo de atividade, de questionário, faz muito mais sentido utilizar as respostas fechadas. Pergunta: estão vendo meu site aí, o Multiverso do Saber? Chegou para vocês? Sim, sim. Beleza. Vamos lá. Projeto web. O cliente, conhecendo melhor o cliente, o seu negócio, o público-alvo, entrevista, formulário, pesquisa de campo, né? Essa pesquisa de campo aqui é o que nós estamos referindo aí como pesquisa de aceitação. Poderia ser pesquisa de campo, chama-se também pesquisa de campo, porque você está abrindo o leque o universo pesquisado. Repito, isso não é apenas uma atividade aqui, não é só um conteúdo de aula, isso aqui é aplicação prática. Eu me deparo com isso todo semestre aqui em relação a TCCs. Eu chego para alguns grupos, né, quando eu paro para conversar a respeito do assunto, porque, como já disse para vocês, o TCC, quem está à frente disso é o professor Marcelo, porém, nós estamos o tempo todo nos bastidores trocando essas informações. Inclusive, antes do nosso pequeno recesso, nós já cruzamos algumas informações aqui, né? Ele me perguntou se eu já estou na parte de entrevista, eu falei, já estou passando, estou indo para a parte de pesquisa de aceitação, porque é o assunto que vocês vão tratar com o professor Marcelo nessa semana ou na outra, então a gente está paralelo, caminhando, ou seja, a gente estabelece uma coordenada construtiva. Então, o que nós estamos falando aqui é para viabilizar o TCC de vocês. E aí, me assusta quando eu pego alguns TCCs para avaliar depois, ou assisto uma prévia, e a gente observa, tem o seguinte retorno: qual foi o universo pesquisado? Ah, eu e o meu grupo do TCC. Pô, desculpe, isso não é pesquisa, gente. Primeiro porque aí a tua opinião ela é tendenciosa. Você como desenvolvedor, obviamente, há um interesse, há um conflito de interesses, há um termo aqui, digamos assim, comercial, até jurídico, há um conflito de interesses aí. Você como desenvolvedor, se entrevistar, me desculpe, não serve. Você tem que colocar o teu produto à prova para o público de um modo geral, para que este momento da entrevista e da aceitação traga, de fato, valor para você. Valor que eu digo, valores, informações que lhe tragam algum parâmetro para que você possa fazer algo que seja interessante para o público. Porque senão a gente cai naquela questão do qual o universo pesquisado? Olha, professor, é o nosso grupo aqui do TCC, eu, fulano e Beltrano, 3 pessoas. Eu falei, desculpa, não é parâmetro. Não é assim que se faz uma pesquisa de aceitação. Principalmente no momento que vivemos, tá, gente? E, assim, hoje você lança um formuláriozinho no WhatsApp para um grupo de amigos para testar um site e, em questão de meia hora você consegue 100 acessos. Já fiz isso aqui em outras oportunidades. Isso funciona na hora, é só você jogar numa rede social ou no seu grupo aí, em algum grupo do WhatsApp, pedem para as pessoas acessarem, depois vinculam um formulário, elas respondem. Porém, novamente, estou concatenando, formando um raciocínio aqui. Você tem que fazer perguntas que tenham sentido com as respostas que você quer obter. E aí a gente vem aqui, nos tipos de pesquisa.
questionário de pesquisa, aberto ou fechado? Questionário aberto é aquele que você pergunta e você dá o espaço para a resposta dissertativa. O entrevistado, o pesquisado, ele vai responder por escrito, ele vai redigir uma resposta. Depois você tem que tabular isso. É ruim? Não, não que seja ruim. Em alguns casos, a pergunta aberta, que o entrevistado pode responder o que ele quiser, ela serve. Porém, em alguns casos, o questionário de respostas fechadas é onde você pergunta algo e você dá alternativas de resposta para o entrevistado. Alternativa A, alternativa B, alternativa C. Ele tem que escolher uma das três. Isso é um formulário, uma pesquisa. Desculpa, deixa eu passar a moto aqui. Isso é uma pesquisa, um formulário, um questionário com respostas fechadas. Entendeu a diferença de uma coisa para outra? Em alguns casos, a resposta aberta ela ajuda muito, mas nesse caso aqui de pesquisa de aceitação, quando você coloca parâmetros, né, resposta A, B e C, automaticamente o formulário já tabula para você. Ele vai te dar um percentual de quem respondeu A, ele vai te dar um percentual de quem respondeu B, e assim sucessivamente em todas as outras perguntas. Então, nesse tipo de pesquisa, nesse tipo de coleta de informações, um formulário com respostas fechadas, ele se encaixa muito melhor, porque você já define os parâmetros das respostas ali. Mas, como disse, você não parte do ponto zero, você não vai para uma entrevista como essa criando perguntas soltas no tempo e no espaço. Elas têm que ter conexão com o produto, elas têm que ter conexão com o universo do cliente e com o contexto que está sendo analisado. Tudo bem? Estamos aqui ainda caminhando, formando uma linha de raciocínio para identificar o ponto de vista do cliente, o teu como desenvolvedor e o público-alvo, que isso é muito importante na internet hoje. Poxa, estamos falando de uma rede que se conecta a várias redes no mundo todo e fora dele. Como eu sempre digo isso, uma estação espacial em órbita, você acessa a internet. Então, como assim você faz uma pesquisa onde você pergunta para o próprio grupo, 3 pessoas? Desculpa, não serve. E aí não cabe, não está em questão boa vontade, gente. Está em questão aí fazer direito. E não dá trabalho, né? Você perguntar para 3 ou perguntar para 300, é só você compartilhar o link e colocar para a galera responder. E depois, obviamente, você tem que voltar e filtrar isso, transformar isso em informação que vai lhe conferir o quê? Uma base para que você possa tomar essas decisões no contexto de reformatar, de melhorar o aspecto desse site. E outra coisa também que é muito importante, né, gente? Simples. Antes mesmo de fazer um formulário para perguntar para o cliente, para o público-alvo, é consultar outros sites voltados para o conteúdo informativo, para aulas, sites educacionais, entender mais, observar mais ou menos o layout, navegabilidade, como que se comunica com o público, e você vai obtendo ideias. Nós já fizemos isso aqui algumas semanas atrás sobre uma atividade que vocês fizeram, e eu estava aqui, por falar nisso, não vi mais o Cláudio, hein? Se alguém tiver alguma informação do Cláudio, onde nós interagimos aqui o tempo todo analisando concorrências, né, de lanchonete aqui com hambúrgueres, e aí nós vimos paramos no site do Madeiro. Então, antes de fazer até a entrevista, né, deu uma pesquisada em outros sites, em outros blogs voltados para a educação, para conteúdos tecnológicos, né, uma coisa que eu não disse para vocês que é importante falar aqui, deixa eu voltar. Tudo bem essa questão de pesquisa aberta, pesquisa com respostas abertas e fechadas, ficou claro? Deu para entender o que é? Tranquilo? Beleza.
Então, como disse, faz mais sentido aqui, nesse momento, um questionário com respostas fechadas, tudo bem? E aí, vamos lá. É uma coisa que eu não falei para vocês aqui, que é importante a gente comentar, né? Nessa questão aqui de site. Eu, no caso aqui, nem publicar o site eu não publiquei, eu não sei se comentei isso, eu estou usando aqui o domínio do Google, tá? Pretendo recorrer à consultoria de vocês, e com base nas pesquisas que vocês fizerem e me retornarem, vocês me dão essa orientação, se faz sentido ou não eu registrar esse domínio no Google e pagar aí uma quantia simbólica, porque não é caro, né? Um domínio no Google hoje não vai ficar caro, mas eu quero ouvir de vocês, meus consultores, se vale a pena ou não ter um registro de um domínio no Google, né? Ou não precisa necessariamente ser no Google, mas registrar o domínio e se isso vai me trazer alguma vantagem específica. Quando eu tenho um domínio, né, digamos assim, multiversodosaber.com.br, ou quando eu não tenho um domínio personalizado, será que as pessoas me localizam da mesma forma no Google? Será que é a mesma coisa? Ou se quando eu pago, né, registro o domínio e passo a ter um nome personalizado, se alguém me procurar no Google, terá mais facilidade de localizar? Perfeito. Então, tudo isso são questões que fazem parte deste âmbito de projetar. Isso é parar para pensar e verificar. Poxa, então vale a pena. Sei lá, R$19 por mês, 20, que não é algo relativamente caro, né? Eu já pago alguns serviços do Google aqui, mas colocaria, porque eu tenho interesse, inclusive, né? Eu não estarei sendo antiético aqui, né? Eu não vou passar informações para vocês da outra empresa de consultoria. Não seria ético da minha parte como cliente. Mas aqui, agora eu peço licença à questão da concorrência comercial tecnológica e abro uma portinha didática pedagógica aqui para falar sobre o conteúdo, né? Um, um, um dos grupos que está analisando aqui os meus conteúdos, tanto do blog quanto do site, fez um comentário muito pertinente, né? Que isso ninguém aqui da turma da noite fez, né? Ele me questionou sobre o nome do meu site. Multiverso do Saber, professor. Professor, porque ele na hora pegou uma contradição no nome do meu site com as aulas que eu ministro. Eu achei muito interessante, ele me pegou no meio, assim, me deu um direct, né? Professor, mas você tem cansado de falar para nós aqui, cansa de dizer para nós que conteúdo na web tem que ser objetivo. Se o teu objetivo é vender, venda. Se o teu objetivo enfim, é esporte, é esporte. Então, como assim multiverso? Você está falando de multiverso, mas eu estou vendo um assunto único aqui, que é tecnologia. O senhor pretende continuar com outros assuntos ou é apenas tecnologia? Se é apenas tecnologia, não entendi o multiverso. O senhor está sendo muito generalista e, ao mesmo tempo, falando só de uma única coisa? Eu achei a colocação muito interessante. E aí ele me questionou e eu achei aquilo muito legal, porque aquilo mostra que realmente presta atenção naquilo que nós trazemos para as aulas e afirmamos, sim, e eu repito, conteúdo de site tem que ser objetivo. Se é um site sobre conteúdo informativo para aula, seja diretamente disso. E então, por que o senhor colocou o nome de multiverso, né? Porque, na verdade, a ideia inicial aqui era, primeiramente, era não, continua sendo, né? Conteúdo para as aulas. Então, eu vou ter o universo escolar aqui, tecnológico da ETEC, mas, paralelo, eu terei, entre aspas, outros universos também. Pretendo colocar aqui conteúdos esportivos, eu terei um universo apenas de esporte, com as mais variadas, digamos assim, áreas esportivas aí, que eu, enfim, já estive dentro do esporte durante muito tempo, paralelo à escola, hoje estou somente dentro da área, digamos assim, educacional, mas durante muito tempo as duas coisas caminharam em paralelo na minha vida, né?
E eu pretendo também colocar um outro universo a mais aqui, que é a parte de história, sociologia e filosofia, de modo geral, que são assuntos que eu gosto muito. Então, eu não tive tempo de implementar os outros universos para, de fato, compor o conceito de multiverso, né? Que é a composição simultânea de vários universos. Mas teve um jovem aluno da manhã que me colocou assim, me questionou de forma literal. Não entendi o objetivo do teu site com o nome dele. Então, eu estou trazendo isso para vocês, porque como ninguém fez essa colocação, eu aproveito para enaltecer isso em relação ao TCC de vocês, né? Mediante o tema, o título e o conteúdo tem que estar em consonância, gente. No meu caso, ainda não está, porque eu não criei os outros assuntos, mas estará. Então, eu vou manter o multiverso, eu não vou mudar o nome, a não ser que eu vá registrar no Google e tenha perdido isso, porque eu fiz isso há muito tempo atrás e não registrei até hoje. Se alguém já registrou, eu mudo o nome, paciência. Tudo bem? O meu site, o chat aqui para mim não está atualizando na hora, né? Bom, voltando à pergunta inicial aqui, né? Registrando ou não registrando, o resultado é o mesmo? Não, não é o mesmo, gente. Quando você não tem um registro, um domínio registrado, primeiramente, o que é o domínio? Domínio é o seu endereço, né? O www.seunome.com.br. Isso é o domínio, né? O domínio, ele é registrado. Existe o registro.br, que te dá a possibilidade de registrar um domínio. Porém, o domínio, de fato, a não ser que você tenha uma patente, um nome comercialmente registrado, na verdade, você acaba fazendo meio que uma concessão, né? Enquanto você paga, você usa. Se, por exemplo, eu pagar o registro, a anuidade, né, para o Multiverso do Saber, e fique depois aí, após a validade do período de 1 ano, né, eu fique 1 semana, 2, 3, sem registrar novamente, se nesse período vago vier alguém e registrar, eu perco de novo. Então, quando você, a não ser, repito, que você tenha registrado isso comercialmente com uma patente, como um nome próprio, que aí vai algumas questões comerciais que nem todos os nomes você pode registrar como próprio, tá? Inclusive, isso já gerou aí batalhas jurídicas enormes, enormes, né? Inclusive, nos primórdios da internet, né? Alguns espertalhões, né? Simplesmente andavam um passo à frente, criavam sites com nomes de pessoas, né? De celebridades, e depois registravam isso e tentavam obter alguma vantagem jurídica, né? No caso aí, via algum processo para não permitir que uma suposta celebridade pudesse utilizar o mesmo nome porque já tinham registrado antes. Isso durante muito tempo foi prática convencional na internet, até que em determinado momento se parou, né? Por exemplo, vamos lá, uma das batalhas jurídicas que nós acompanhamos por um bom tempo aí foi a questão da Xuxa. A Xuxa teve, não é da geração de vocês, mas a Xuxa, quando foi registrar o Xuxa.com, já estava registrado, enfim, mas na justiça se resolveu, hoje isso já acabou, mas, enfim, registrar um domínio comercialmente, quando eu tenho objetivos comerciais, é sim diferente, faz sentido e tem que ser feito, tá, pessoal? No meu caso, aí eu estou aqui conversando com vocês, né? Eu não vendo nada. No meu site aqui é conteúdo informativo, conteúdo tecnológico voltado para as aulas e mais para o público que consome tecnologia do modo geral. Mas mesmo não vendendo, e aí preste atenção nisso que é importante, tá? Eu já respondo você aqui, Denilson, no chat aqui. Mesmo não vendendo, tem uma coisa que para mim é muito importante aqui, que é visibilidade, né? Quando vamos supor que, além dos alunos, eu queira disponibilizar isso para outros públicos também. Se não me localizarem no Google, não vão saber que eu existo. E aí a gente volta àquele o começo da nossa conversa, desde o primeiro dia de aula. Internet não é estar lá, é ser reconhecido lá. Não adianta você estar na internet e ninguém saber que você está. E aí também, né, o registro do domínio é uma parte
importante entre várias partes importantes que já mencionamos aqui. O registro de domínio é um fator que precisa ser feito. Mas aí nós temos toda a parte do marketing, que nós já falamos aqui, o marketing digital, o marketing de conteúdo, várias ferramentas que fazem isso hoje, né? Para gerar visibilidade, impulsionar acesso, gerar tráfego. Então, tudo isso, como nós já colocamos aqui inúmeras vezes, são procedimentos que, dentro da internet e das práticas utilizadas para gerar visibilidade, é considerado, digamos assim, meio que alfabetização da web. Sem isso, você é irrelevante, ninguém nem sabe que você existe. É anonimato digital, e não adianta, tudo bem? Mas registrar o domínio tem que ser feito sim. Deixa eu ver aqui a pergunta do Denilson aqui no chat. Exatamente, Denilson. Você paga o registro, né? Para você poder ter direito a usar este nome. Geralmente é uma anuidade, né? Você pode até ter planos maiores, você pode pagar por mais de um ano, mas você faz ali, você escolhe um plano e paga essa anuidade. E além do registro de domínio, que é o nome que você está usando, você paga também a hospedagem, que é outra coisa, tá? O registro do domínio, você paga para uma entidade chamada Registro BR. A hospedagem tem vários sites que fazem isso e vários, né? E aí entra uma outra questão hoje que se leva em conta na hora da escolha. Como eu sempre digo, você não escolhe pelo preço, você escolhe pelo atendimento e por alguns parâmetros também técnicos que nós temos que levar em conta hoje, né? Hoje, você hospedar um site num servidor que não tenha protocolo de segurança é inaceitável, cara. É praticamente crime hediondo, né? Não existe. Hoje, se bem que eu acho que também não tem mais hoje servidores web que não trabalhem com protocolo de segurança. Embora a maioria, né, procure pelo mais barato, mas protocolos hoje de segurança são uma questão de implementação de tecnologia, não aumenta custo, né, gente? Então, na hora de escolher um provedor, na verdade, um servidor web, um dos pontos importantes, além do espaço, né, que você vai estar ocupando, porque mediante ao tipo de serviço que você estará disponibilizando, você paga diferente, né? Por exemplo, o meu site, o meu blog, ele tem um conteúdo leve, que é texto. Eu não coloco muita imagem. Por exemplo, vamos supor aqui, em termos de espaço em servidor, supondo que eu tenho uma loja de automóveis, eu esteja o tempo todo colocando fotos com alta resolução, porque eu quero impressionar o público. É óbvio que, por exemplo, um site com conteúdos de imagem vai ocupar num servidor muito mais espaço que eu, como professor, colocando conteúdo misto, né? Porque eu coloco parte escrita, coloco imagem, mas não são imagens em alta resolução. Não tenho muitos vídeos, mas enfim, os vídeos que eu coloco ali, na verdade, não são hospedados no servidor, eles são só redirecionados do YouTube, então eu não ocupo tanto espaço. Mas supondo que você tenha uma imobiliária onde você vai cadastrar imóveis, e cada cadastro, cada registro de imóvel, por exemplo, você tem, além do conteúdo escrito, texto, né, você tem as fotos, as imagens dos imóveis, né? Então, é óbvio que um cadastro dessa natureza, à medida que você for aumentando os registros, ele vai ocupar cada vez mais espaço, e na hora de contratar esse serviço de hospedagem, você já tem que pensar nisso, né? E levar como parâmetro quais são as ofertas de mercado que você tem em termos de valores, né? Ou seja, é fixo, é variável mediante o tamanho que eu vou ocupar, e isso são coisas que você apresenta para aquele que está, no caso, sendo contratado, e ele vai te dar as formas de pagamento, mas nada disso é caro, viu, Denilson? O registro, vamos lá, só para consultar aqui, aproveito e já compartilho a tela e mostro para vocês aqui, registro de domínios. Olha, nós temos a entidade principal aqui, né, que é o registro.br,
vinculado aqui ao CERT, né, que é um órgão, uma entidade que controla aqui a internet, registro.br. Deixa eu compartilhar aqui, já que estamos falando sobre isso. Isso aqui, gente, é um assunto que nós vamos tratar isso com mais profundidade no terceiro módulo, que no terceiro módulo nós temos a parte de hospedagem e registro, mas é o que eu falo, são coisas que estão no último ciclo do curso, mas que à medida que vocês forem fazer um TCC, por exemplo, e queiram registrar, a gente tem que falar aqui, não adianta, não tem como não falar. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, rapidinho, só para mostrar o registro aqui, o BR. Estão vendo minha tela aí? Registro.br. Podem ver aí? Chegou para vocês, sim ou não? Só para saber. Sim. Beleza. Aqui, pessoal, eu estou no registro.br. O registro.br, ele pertence a esta entidade aqui, ó, nic.br, que é uma entidade nacional que faz toda a padronização da internet no Brasil, né? Inclusive, tem outros desdobramentos aqui. Tem o NIC, tem o CERT, que fala sobre padrões da internet no Brasil, no mundo, né? Digamos assim, seguindo padrões da W3C, né, que é o World Wide Web Consortium, né, que é uma entidade mundial que determina os padrões da internet no mundo, né? Embora a internet seja algo livre, né, para todos, todo mundo pode gerar conteúdo, disponibilizar conteúdo, mas existe uma padronização para nomes, para domínios, para protocolos, para segurança, para postagens, e isso é determinado no mundo pela W3C Consortium, né? E aqui no Brasil, quem replica esses padrões é o NIC-BR, juntamente com o CERT-BR, que são entidades que fazem esse controle aqui no país. Inclusive, fornecem materiais aqui para consulta de graça, tá, pessoal? Para quem quiser depois, eu passo também o link do NIC e do CERT aqui para vocês poderem ter o acesso. Então, ó, registro aqui, né, sobre domínios, né? Quanto custa registrar um domínio? Opa, peraí. Ó. Desde 2017, tá, gente? 1 ano, 40, 2 anos, 76, 3 anos e assim sucessivamente, ó. Professor, eu sou obrigado a registrar aqui no registro.br? Não, né? Existem empresas, várias, tá, que além de prover espaço para o seu site, ou seja, hospeda o teu site, também faz a questão do registro. Porém, né, essas empresas simplesmente elas mediam esse negócio, porque quem registra de fato é o registro BR, tá? É que por uma questão de comodidade, quando você vai postar, né, digamos assim, subir a tua página num servidor online para que ela fique disponível, alguns provedores, alguns servidores já também te dão a possibilidade de registrar o domínio, porém você registra lá com a empresa em questão, que está hospedando a tua página, mas ela paga para o registro BR, né? E aqui é o órgão nacional que faz esse, digamos assim, esse controle em território nacional. 40 por 1 ano, 2 anos, e assim sucessivamente, ó, tá? Aqui tem uma série de informações. Detalhe, pessoal, tanto o nic.br quanto o cert.br, eles trazem muita informação e assim, né, a gente tem um péssimo hábito no Brasil de tudo aquilo que é ligado a órgãos governamentais, as pessoas torcem o nariz e acham que é ruim. Não é, tá? No caso aqui, tanto o cert.br quanto o nic.br, eles são ligados a alguns órgãos governamentais, sim, mas são mas muito atualizados, são extremamente corretos, muito direitinho, está sempre muito atualizado com o mundo, né? Inclusive o Brasil tem uma estatística assim meio assustadora, né? Não é palco para nossas aulas aqui, mas por eu lecionar esse conteúdo, né, em outras turmas,
O Brasil ele é recordista, né, em alguns aspectos em segurança da informação, mas recordistas em níveis de ataque, né? Por exemplo, ataques do tipo de roteamento, né, de dominação de máquinas, né, que você, por exemplo, isso é muito comum. Você acessa um roteador de uma empresa ou de uma residência, mas, na verdade, você não está oferecendo nenhum risco àquela empresa ou a uma residência, a uma pessoa física ou jurídica. Você simplesmente está usando aquele dispositivo para rotear um caminho de fuga, por exemplo, assim, né? Então, por exemplo, quando você acessa um site na internet, você nunca está acessando diretamente aquele site. Existe uma série de saltos que você dá. Quando nós falamos internet, a internet, o nome internet, ele tem uma origem, né? Interconexão de nets, de redes. Inter, ou seja, várias conexões, net de rede. Então, nós temos várias redes conectadas. Então, quando você tem várias redes conectadas, imaginem aí, ó, na cabecinha de vocês, uma rede mesmo, uma rede de pesca, onde cada nozinho é uma conexão. E aí, quando você vai direcionar o acesso a um site, por exemplo, você vai de pontinho em pontinho, você não vai direto. Quando você digita www.google.com.br, você não está indo direto da tua casa para o Google, ou do teu smartphone para o Google. Você vai pulando de pontos em pontos até chegar no Google. Existem comandos de auditoria de rede, por exemplo, que te dão o número de saltos que você dá para chegar a um determinado site. Então, isso é normal, tá? Porque a internet é uma conjunção de várias redes. Então, você é obrigado a passar por vários lugares para chegar no seu destino final. E isso, né, gente, é usado para o bem, porque a gente precisa, porque a internet é assim, mas aqueles que se ocupam, né, de fazer da internet um palco para ataques virtuais, né, crimes virtuais, tem aqui no nosso universo, digamos assim, da displicência, né, .br, descobriram que o Brasil é um solo muito fértil para isso, né? Eu acesso, por exemplo, eu entro numa rede como a da escola, onde eu tenho vários roteadores e vários computadores, e eu uso esses equipamentos como uma espécie de mascaramento da minha rota, né? Então, eu vou lá, cometo uma série de atrocidades, invado, copio, clono, faço uma série de ataques virtuais, e aí, numa perícia digital forense, né, que faz um caminho de busca contrária, ele faz todo o caminho percorrido pelo atacante virtual e ele não chega no atacante, porque ele não atacou do dispositivo dele. Ele atacou pelo uso, através de outros dispositivos. Isso é o que a gente chama de roteamento, de fuga, né? Você simplesmente inibe ou praticamente quase que impossibilita a identificação de um ataque, porque eu pingo em vários lugares diferentes. E o Brasil é um recordista disso, né? Então, você coloca uma rede para funcionar, coloca um roteador, um switch, e menos de 2, 3 minutos já tem alguém conectado a ele usando aquilo como roteamento para cometer algumas atrocidades. Isso acontece no mundo todo. E o CERT no Brasil, né, juntamente com o NIC, faz esse mapeamento de ataques nesse sentido e troca essas informações com vários países no mundo, né? Então, assim, quando uma máquina no Brasil ataca um servidor nos Estados Unidos e aqui no CERT as pessoas conseguem identificar, eles avisam lá, e vice-versa. Então, há uma troca de informações o tempo todo desses dispositivos. E, nesse caso aqui, né, voltando ao assunto de origem, registrar um domínio custa esses valores aqui, ó, tá? Vocês não, vamos lá, não perguntaram, mas vamos entrar nesse assunto já, né? Já que passamos por aqui, já voltamos para a nossa parte aqui de pesquisa de opinião. Tem uma variação aqui, tá, pessoal? Conheça as categorias.br. Só vou dar uma passada rápida nisso aqui para a gente voltar para o assunto de hoje aqui, tá? As categorias de domínios, pessoal, nós temos .com, .com.br, .net, enfim, essas variações, né, elas também têm algumas diferenças, né, o .net, .org,
.com.br. Se você não quiser, por exemplo, o .br define, né, deixa claro que se trata de um domínio registrado no Brasil. Mas você pode registrar como .com, você pode registrar como .net, como enfim. Acho que .gov não pode, porque é um domínio particular de entidades governamentais, mas todo o resto você pode usar, tá? E aí você tem uma série de variações aqui de domínios, né? Profissionais liberais. Porém, você geralmente, comercialmente, a gente usa o .com.br, né? A gente acaba usando um .net.br ou um .net quando você tenta registrar e esse domínio já foi registrado, e como alternativa você vai buscando outras formas, tudo bem? Então, deixa eu voltar aí para vocês. Eu não quero desviar o assunto, não. É que como surgiu aí a pergunta sobre domínios, né? Eu entrei aqui apenas para mostrar para vocês quanto custa, né, para registrar um domínio, né? Voltando aqui ao assunto nosso aqui, para a gente não desviar muito, não. Tudo bem? Eu entrei ali apenas para mostrar para vocês como faz para poder simplesmente registrar um domínio. Como vocês viram ali, não é difícil. Eu mostrei o registro.br, que é o órgão nacional que faz isso diretamente, mas existem vários outros sites que também fazem isso, porém depois repassam o valor para o nic.br ou registro.br. Bom, pessoal, voltando ao assunto de hoje, para que a gente não disperse e não pegue uma outra rota paralela. Então, o objetivo de hoje era falar sobre o quê? Sobre essa pesquisa de aceitação do projeto que você pretende implantar antes de implantar. Ou, como no nosso caso aqui, como no meu exemplo de cliente para vocês, o meu site já está no ar, fica mais fácil. Nesse caso, até nisso fica mais fácil, porque como já está no ar, você simplesmente faz uma pesquisa usando o link do site para que ele seja avaliado e o público-alvo possa medir, dar esta opinião para vocês do que vocês precisam fazer para agradar, ou melhor, para se comunicar melhor com o chamado público-alvo. E quem é este público-alvo? Vou repetir novamente, é conteúdo para aula, então são os alunos de um curso técnico. Porém, necessariamente não precisam ser da escola. Qualquer pessoa com interesse sobre tecnologia pode acessar, embora eu não invista em campanhas de marketing, tá? Então, essa parte que vocês vão fazer de pesquisa de campo, vocês vão usar esse tipo de entendimento como ponto de partida, tudo bem? Perguntas aí? Eu vou colocar isso aí como um roteiro para vocês fazerem, gente, e vou postar ainda hoje, tá? Isso aqui a gente está amadurecendo uma atividade. Nesse momento, estamos entendendo como funciona e eu estou me colocando como cliente, usando o meu material como referência para tornar isso aqui mais concreto e menos abstrato para vocês. Tudo bem? Tranquilo? Nenhuma dúvida? Posso postar ali como tarefa para vocês fazerem. E na próxima aula, veja bem, eu vou postar como tarefa e vocês nem precisam fazer isso em casa, sozinhos, tá? Na próxima aula, eu abro a aula aqui e vou ficar apenas para gerenciar isso com vocês, tudo bem? E a gente vai fazendo isso junto. Tranquilo? Porque aí fica mais fácil, eu estando aqui com vocês em tempo real, vocês vão desenvolvendo, só que eu espero que vocês consigam colocar isso à prova do público, né? Coloquem aí numa rede social, joguem, pesquisem. Coloca para que as pessoas realmente coloquem, deixem a opinião, para que a gente tenha um universo pesquisado amplo e que isso traga realmente um parâmetro como critério sério para que você possa fazer qualquer mudança. E que isso sirva também como referência para o TCC de vocês. Beleza? Bom, não tendo dúvidas, nenhuma pergunta, vou finalizando por aqui, pessoal. Vamos lá, Denilson. O que vocês têm que fazer? É a pesquisa de aceitação. Eu sou o cliente, vocês são meus consultores, mas vocês vão elaborar um questionário
para perguntar para o público direcionado, que aí eu tenho um público-alvo, né? O público direcionado, o que eles acham do site e como é que vocês podem coletar aí informações para poder melhorar o site. Aí vocês têm que elaborar perguntas que vão buscar essas informações do público que vocês vão colocar para avaliar o site. Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou deixar o blog fora dessa, vou colocar o site, porque senão duplica e aí pulveriza. Eu quero concentrar no site, que aí facilita para nós. O único conteúdo que é o site, beleza? Porém, vocês podem ir pensando nisso ao longo da semana, mas para facilitar, na próxima segunda-feira, logo quando a aula iniciar, a gente vai ficar aqui com vocês para que vocês possam fazer essa pesquisa e a gente está aqui para ajudar vocês nas perguntas que vocês têm que fazer. Porque eu quero que isso fique realmente muito próximo da realidade, porque vai ser útil no TCC de vocês. Só isso. Beleza? Perfeito. Bom, não tendo nenhuma dúvida, aí a gente já vai finalizando por aqui, então, a aula. Perfeito? Tudo bem? Então, na próxima aula, eu já vou deixar o enunciado aqui com vocês, mas para que seja feito isso durante a aula que vem, que aí eu estou aqui com vocês, tudo bem? Vou interrompendo aqui a gravação, parando por aqui a gravação.